O Filosofando está de volta para discorrer-nos um pouco mais sobre esse estudo antropológico maravilhoso do professor José Herculano Pires, falando sobre os horizontes culturais, que são as fases evolutivas da humanidade, sempre com o foco na religião. Professora Sônia, o que mais poderíamos acrescentar para o entendimento dos nossos telespectadores a respeito desse horizonte que foi tão importante, o horizonte profético? Sempre em consonância com a doutrina espírita, né, Márcia? Sim. Porque Herculano, ele segue uma forma de pensamento que nunca se desvia da doutrina espírita. De vez em quando ele dá um toque pessoal em toda a sua obra. Quem conhece a obra do professor Herculano sabe que ele dá toques pessoais, interpretações dele próprio, mas ele nunca se desvia de uma conotação específica espírita para abordagem de qualquer assunto. E nesse sentido, no livro Espírito e o Tempo, que a Márcia diz também, que é o estudo antropológico espírita, o primeiro que surgiu, né, entre nós, é muito importante notar a forma como ele desenvolve esse estudo. Ele não se prende a conotações de ordem acadêmica. Ele vai pensando aqui e ali algumas abordagens de alguns autores importantes, como no caso de John Murphy, mas ele sempre coloca a ideia mais emblemática do espiritismo, que é o crescimento espiritual ao longo do tempo, ligado à sua evolução, né? Evolução moral, intelectual, enfim. Então, no último parágrafo desse horizonte profético, o professor Herculano vai dizer o seguinte: a individualização espiritual é, portanto, o ápice do processo evolutivo que se iniciou com a individualização biológica. Então, ele está fazendo uma união aqui dos seguintes conceitos. O processo de individualização pessoal, ou seja, o ser humano vai tomando conta de si, vai tomando consciência de si e vai, ao mesmo tempo, desenvolvendo ideias, percepções que estão à sua volta e principalmente dele próprio, que é o sentido de religiosidade. Então, essa individualização é muito importante porque isso vai levar depois a um desenvolvimento do livre-arbítrio, da forma como nós temos hoje, como nós estamos hoje. Ao atingi-la, o homem, o ser humano, né, se iguala a Deus e pode falar a ele como de igual para igual. Esse se iguala a Deus é no sentido desse diálogo que o ser humano tem capacidade de ter para com Deus, né? Não é no sentido de igual, de se tornar semelhante, né? Ouviam a Deus, essas pessoas, esses profetas, ouviam a Deus, entre aspas, e Deus os ouvia. A criação do homem à imagem e semelhança de Deus não é, portanto, uma simples alegoria e não se refere ao plano material. O Deus antropológico é apenas uma concepção aproximativa da realidade espiritual que se converte no Deus sem forma de Israel ou nos místicos indianos. Então, até essa concepção de Deus, ela vai sofrendo transformações. Olha que coisa interessante, né? Então, aquele Deus Jeová, que era o Deus guerreiro, que impulsionava as guerras do povo escolhido, não é? E que vai conduzir Moisés através do deserto, esse Deus vai perdendo espaço para uma concepção mais existencialista de Deus, mais em consonância com a necessidade que a gente tem de abstrair um pouco mais a divindade, que não tê-la tanto próxima de nós no sentido antropomórfico, né? Mas no sentido espiritual. E é aqui que começa essa ideia, né? Que vai ser depois muito melhor desenvolvida com o espiritismo. Então, olha que coisa interessante. Já nos 4 evangelistas, e principalmente em João, Deus é amor, diz João. E essa afirmação nos leva a um plano conceptual que paira muito acima do antropomorfismo religioso. Não obstante, devemos precaver-nos das ilusões. O Deus conceptual é apenas um reflexo da religião, da realidade suprema. Então, esse Deus amor que Jesus viveu, vivenciou e ensinou desde o início, vai ser reavivado com o Espiritismo.
Na Idade Média, que foi o período da consolidação das religiões formais, esse Deus amor vai perder espaço, né, para as instituições e para as teologias. Daí a necessidade que o plano espiritual superior entendeu por bem trazer de volta a mensagem de Jesus através da doutrina espírita, para que nós nos desligássemos dessas figuras antropomorfizadas, desse Deus conceptual apenas e tão somente em função das igrejas e dos estados teocráticos, e buscássemos a nossa espiritualidade em consonância com a nossa natureza divina. Importante isso. E nós vemos, então, como que parece que em certas épocas há um retrocesso, né? A humanidade avança e retrocede. Na Idade Média, volta-se, né, ao horizonte anterior. Bem, Sônia, nós estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa de hoje. Certo. Mas estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Assista a esse e a outros programas através do canal do youtube.com/TV Mundo Maior. Seja você também um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para o 0800 12 18 38 e não se esqueça do nosso encontro. Até lá. A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir. Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br/pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304 9022. Participe! Com você nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso, não é mesmo?